Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui no nosso canal vocês vão ficar muito bem informados sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. Para quem não me conhece, meu nome é Renata e eu vou trazer para vocês as principais notícias de política do Brasil e do mundo. E já vamos começar trazendo para vocês uma notícia que envolve ele, o ex-presidente Bolsonaro. Na verdade, ele fez uma declaração e resolveu se manifestar após toda essa situação da sua inegibilidade, na verdade, desse julgamento que vai acontecer amanhã, no dia 22, do qual é o dia mais importante da política. Bolsonaro fez uma declaração e mandou um recado para ele, o ministro Alexandre de Moraes, que cai como uma bomba no colo dele. Moraes, não percam que essa revelação de Bolsonaro está imperdível. E mais, a sabatina de Zanin deu o que falar e causou grande alvoroço no meio político, até mesmo porque vai afetar em cheio nós, o povo brasileiro. Isso é um plano de Zanin e do STF. Já já vamos revelar para vocês o que ele disse, que vai deixar muita gente chocada e horrorizada. E olha que ele ainda nem foi aprovado para o STF e já fez uma declaração que vai mostrar realmente quais são seus planos para o povo brasileiro. Não percam, vai deixar muita gente horrorizada. E ainda, a defesa de Bolsonaro fez uma revelação bombástica em relação a essa situação que ele está passando, dessa possível inegibilidade. E o que eles revelaram é estarrecedor, é de cair o queixo. Gente, vocês precisam ver, vocês vão ficar horrorizados e ao mesmo tempo indignados e revoltados com isso. Então já vou pedindo o seu like, se inscreva no canal se gosta desse conteúdo de política e já vamos começar sabendo o que Zanin disse que causou tanto alvoroço no meio político que tem a ver com nós, o povo brasileiro, isso mesmo antes de ser aprovado para o STF. Esse plano de Zanin promete deixar os brasileiros bem horrorizados, na verdade, bem preocupados com essa situação que ele quer fazer no Brasil. A notícia é a seguinte, porque segundo a Pleno News, em sabatina, Zanin defendeu regulamentação das redes. Aspas, a liberdade de expressão é uma garantia fundamental, mas não pode proteger o cometimento de crimes, fecham aspas, declarou o advogado. E olha, gente, que ele está sendo sabatinado. Imagina ele no STF. Até mesmo porque ele é advogado pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Pois bem, indicado ao Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin deixou claro, durante a sua sabatina no Senado nesta quarta-feira, dia 21, qual é o seu posicionamento sobre a regulação das redes sociais. Na visão dele, é preciso que o Congresso trace regras para o ambiente virtual sem afetar direitos constitucionais. Aspas, acredito que haja necessidade do Congresso brasileiro se debruçar e está fazendo, inclusive, comissões sobre esse tema, para analisar a necessidade de disciplinar as questões das redes sociais, sem jamais comprometer a liberdade de expressão ou outros princípios, e a garantia que estão assegurados pela nossa Constituição, fecham aspas, declarou ele. Zanin abordou também o tema após ser questionado pelo senador Eduardo Braga sobre Big Techs e desinformação na ocasião. O advogado defendeu que há limites para a liberdade de expressão. Gente, limites para a liberdade de expressão? Nós não vivemos num país democrático? Ou as coisas mudaram no Brasil? E aí, gente, o que vocês acharam dessas declarações dele na sua sabatina? Foi como eu disse, imagina quando virar ministro do STF. Já vai deixando aqui nos comentários. E agora eu vou trazer para vocês essa notícia bombástica que envolve ele, o ex-presidente Bolsonaro. Na verdade, essa declaração do seu advogado de defesa. E ainda, não percam, Bolsonaro resolveu se manifestar e fez uma declaração bombástica envolvendo ele, o ministro Alexandre de Moraes, e ainda mandou um recado para ele. Vamos saber o que disse o advogado de defesa de Bolsonaro? A notícia é bombástica. Segundo a Pleno News, advogado de Bolsonaro no TSE diz que a ampla defesa foi violada. Tarcísio Vieira fala em gambiarra eleitoral, em ação que pode deixar o ex-presidente inelegível por até 8 anos. Gente, isso é muito grave. Imagina o ex-presidente Bolsonaro poder se reeleger somente em 2032? O que será do nosso Brasil?
Pois bem, o advogado responsável pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira, afirmou que seu cliente teve o direito contraditório e a ampla defesa violados. Para ele, foi feita uma gambiarra eleitoral na ação que pode deixar o ex-chefe do executivo inelegível. Que, de acordo com Vieira, houve modificação substancial na ação originária, movida pelo PDT, que tratava da reunião de Bolsonaro com embaixadores, na qual ele criticou as urnas eletrônicas utilizadas pelo sistema eleitoral brasileiro. Para Vieira, o que há é uma tentativa de utilizar esta ação específica para julgar o bolsonarismo. Em sua avaliação, o processo poderia prever penas mais amenas, não inegibilidade, considerado um recurso tão extremo. Aspas, são provas muito frágeis para uma pena dessa gravidade. Bolsonaro não pediu voto e tampouco falou contra a candidatura de qualquer adversário. Na ocasião, era um debate público sobre urnas eletrônicas feito em julho, bem antes das eleições. Não se pode usar uma ação específica para julgar o bolsonarismo, fecham aspas, acrescentou ele. Na verdade, eles colocaram sobre o 8 de janeiro e isso aconteceu em julho. Olha quanto tempo depois. Realmente isso é gravíssimo o que está acontecendo no nosso Brasil. Porque, segundo também o jornal Cidade Online, gente, a estranha movimentação no TSE para o julgamento de Bolsonaro amanhã, um dos dias mais importantes do momento do Brasil político. A movimentação no Tribunal Superior Eleitoral está a todo vapor. O tribunal já reservou 3 sessões plenárias para o julgamento da ação judicial de investigação eleitoral, AIG, contra o ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro é alvo de uma ação do PDT que pede que ele seja declarado inelegível. Realmente, o que está acontecendo no nosso Brasil é inusitado e gravíssimo. E agora eu vou trazer para vocês essa declaração do ex-presidente Bolsonaro, que após tudo isso que está acontecendo com ele resolveu se manifestar. Urgente, faltando 24 horas para o julgamento, Bolsonaro resolve se manifestar e cita jurisprudência e manda recado a Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma rápida entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, dia 21, hoje, para cobrar coerência a respeito das leis diante do julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, marcado para amanhã, quinta-feira, dia 22, e que pode levar à perda dos seus direitos políticos. A preocupação tem como base o fato de que, em primeiro momento, o capitão seria julgado por afirmação feita durante o encontro com embaixadores de outros países no Palácio do Planalto, em agosto do ano passado, quando apresentou uma série de documentos, reportagens que cobravam maior transparência no processo eleitoral. Mas a acusação que pesa contra Bolsonaro é de que teria utilizado a máquina pública para fins eleitorais, o que configura também abuso do poder econômico. Mas, segundo a reportagem do Folha de São Paulo, o relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves, o mesmo que encaminhou o voto pela cassação do mandato de Deltan Dallagnol em maio passado, teria ignorado uma jurisprudência e aceitado ampliar o prazo para a inclusão de novas provas. Aspas, o julgamento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar Jair Bolsonaro do PL inelegível, deve levar em consideração todo o contexto golpista ligado ao ex-presidente, não apenas a reunião a qual ele difundiu mentiras a embaixadores e motivou a ação protocolada pelo PDT. Fecham aspas, diz a matéria. Ainda prosseguiu. Isso ficou claro, por exemplo, no momento em que Benedito aceitou incluir no processo a minuta do decreto de golpe encontrada pela Polícia Federal na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, revelado pela Folha em 12 de janeiro. Naquele momento, a ação já estava na Corte Eleitoral. O corregedor tem apontado que são necessários ao caso, elemento que se destina a demonstrar desdobramento dos fatos originalmente narrados na ação e que apontem a gravidade da conduta de Bolsonaro, fecham aspas. Ainda segundo a Folha, Benedito levou suas decisões para o aval dos demais ministros da Corte, que têm concordado com ele. E na mesma linha, durante sua entrevista, Jair Bolsonaro cobrou o mesmo peso e a mesma medida em seu julgamento. Aspas, me julguem, como foi julgada a cassação da chapa de Dilma e Temer, fecham aspas. Mas o capitão foi além e mandou um recado direto ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. E o TSE, então, julgou essa chapa. Bem, durante o julgamento houve um intenso debate se novos fatos, novas provas poderiam ser agregadas ao processo inicial
movido pelo PSDB em 2015. E a discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Bem, logicamente, ficou frágil a ação e por 4-3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou, então, presidente da República. Fato que permitiu ao Temer indicar depois o senhor Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se não fosse esse julgamento, dessa forma, tirando as provas fora, Alexandre de Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o Temer teria cassado também. Aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratar de política externa é competência privativa do presidente da República. Então foi uma resposta ao senhor Edson Fachin, porque lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que implícito, deixou claro. Isso faltava aí 5 meses aproximadamente para as eleições. Ele falou o seguinte: tão logo o TSE apresente o resultado, os senhores embaixadores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. E esse é o fato, essa é a verdade e essa é a realidade. Me julgue a exemplo do que foi julgado o caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo por 4-3. O voto decisivo foi do presidente do TSE à época, Gilmar Mendes, que falou: o TSE não existe para caçar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. E um desses 4 votos, além do Gilmar, foi do senhor Tarcísio, que era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que votou com Gilmar Mendes. Ou seja, é só o senhor Alexandre de Moraes, diretamente beneficiado por uma conjuntura, uma coincidência no momento, seguir os precedentes, né? Viram? Essa declaração do ex-presidente Bolsonaro, realmente ele tem razão. No Brasil tem que ser um país democrático. Tem que ter 2 pesos e 2 medidas. A mesma coisa para um lado e a mesma coisa para o outro. E vocês, o que acharam disso? Já vai deixando aqui nos comentários. Ah, também quero fazer uma pergunta para vocês. De 0 a 10, que nota vocês dão para o ex-presidente Bolsonaro? E também, se as eleições fossem hoje, em quem vocês votariam? No Lula, no Bolsonaro, na terceira via, ou vocês anulariam seus votos? Não deixe de comentar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para nós. E vamos orar pelo ex-presidente Bolsonaro, mandar coisas positivas para que tudo dê certo, porque amanhã é um dos dias mais decisivos da política, um dos dias mais importantes que o nosso Brasil está passando, e nós também, o povo brasileiro, aqueles que apoiam o ex-presidente Bolsonaro. Bom, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você tem um amigo que gosta desse conteúdo de política, compartilhe esse vídeo com ele. Ele vai ficar muito feliz de ser lembrado por você. Muito obrigada a todos. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco com mais notícias e mais vídeos.